Sujeito à dúvida. Andrew Wommack. Você se tornará como você pensa. Provérbios 23, verso 7. A razão pela qual a maioria das pessoas tem esses problemas é porque não controla o seu pensamento. A menos que você faça algo especificamente para manter sua mente no Senhor, naturalmente irá para o outro lugar. Simplesmente não há muita coisa fora da palavra de Deus que reflita um Deus, apontando-nos em direção e nos aproximando dele. Contudo, a palavra de Deus é pura luz. Salmo 19, verso 8. Quando você estuda e medita na palavra de Deus, sua maneira de pensar muda. À medida que nosso pensamento muda, nossa vida também muda. É por isso que devemos chegar onde somos dominados pela palavra de Deus. Quando João Batista teve dúvidas, Jesus lhe indicou a palavra de Deus para superá-las. Veja Lucas 7, verso 18 ao 23. Isto é simples, mas muito profundo. E ainda assim, poucas pessoas acreditam nesta verdade. Subtítulo: Responsabilidade pessoal. Não sou um daqueles ministros que entram sorrateiramente e sobe ao palco depois que o louvor e a adoração estão quase terminando. Converso com muitas pessoas antes e depois das reuniões. Nas nossas reuniões, passo 2 ou 3 horas ministrando pessoalmente às pessoas, individualmente e fora da minha pregação no culto. Eu sei, lidando em primeira mão com centenas de pessoas regularmente, que muitas pessoas estão lutando. Eles têm dúvidas e medo. O médico disse que eles iriam morrer e eles queriam que eu os ajudasse a superar. Eles querem que eu acene com a mão sobre eles para acabar com seus medos. Eles estão olhando para mim para transmitir cura para eles. Não estou dizendo que não posso ajudar as pessoas. No entanto, é errado recorrermos a outro ser humano em busca de ajuda. Quando João Batista teve dúvidas, Jesus não disse apenas: "Ó, João, eu sei que como você sente, vou cuidar disso para você. Eu cuidarei disso daqui." O Senhor não apenas acenou com a mão e então João ficou livre de dúvidas e culpa. Não foi isso que aconteceu. Jesus encaminhou João de volta à palavra de Deus. Se você simplesmente pegasse a palavra de Deus e a usasse, não teria que seguir as pessoas de reunião em reunião, implorando que outros orassem por você. Não entenda o que eu estou dizendo fora do contexto. Não sou contra você ter outra pessoa orando por você. Leva tempo para entrar na palavra de Deus e começar a ver a vida que está na palavra liberada em sua vida. Durante esse período, quando você estiver plantando a semente e esperando que ela aumente e cresça a ponto de trazer liberdade para a sua vida, não seja teimoso ou orgulhoso a ponto de não procurar alguém por ajuda e peça-lhes que orem por você. Mas não seja uma daquelas pessoas que simplesmente se recusam a assumir as responsabilidades pessoais. Essas pessoas não entram na palavra de Deus por si mesmas e deixam que elas a transformem. Nem eles têm algum plano para fazer isso no futuro. A vida deles é ocupada apenas com trabalho, prazeres e outras distrações. Eles não têm intenção de fazer da palavra de Deus uma parte central de suas vidas. Como muitos outros, eles tentam, em vez disso, permitir que alguém como eu ou outro pastor busque o Senhor por eles. Isso simplesmente não vai trabalhar. Agora, enquanto você está no processo de buscar o Senhor, crescendo até a maturidade e fazendo com que a palavra de Deus funcione em você, não tenha muito orgulho de pedir ajuda se tiver um problema. Mas não seja alguém que nem sequer está tentando, que nem sequer tem o desejo de tentar entrar na palavra por si mesmo. Se sua vida está muito ocupada para estar na palavra de Deus e você está apenas tentando roubar o evangelho de mim ou de outra pessoa, não vai funcionar. Se você gosta de assistir o meu programa de televisão ou ouvir meu programa de rádio, fico feliz. Não sou contra o programa de ninguém.
ou contra a programação cristã em geral. Tem sido uma verdadeira bênção do Senhor na vida de muitas pessoas. No entanto, se tudo o que você faz é receber o alimento de Deus, depois de já ter sido digerido por outra pessoa, você não crescerá muito. Se você não toma a palavra em primeira mão, então você não vai ser maduro. Subtítulo: Absolutamente comprometido. O Senhor tratou com João Batista quando ele teve dúvidas, remetendo-o de volta à palavra de Deus. Ele não cuidou disso apenas por ele. Ele não acenou com a mão e resolveu o problema. Jesus disse a João para voltar à palavra de Deus. Tendo João na prisão ouvido as obras de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disseram-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Mateus 11, verso 2 e 3. João Batista foi um homem que foi poderosamente usado por Deus. Ele é a única pessoa na Bíblia, Antigo ou Novo Testamento, que foi batizado no Espírito Santo enquanto ainda estava no ventre de sua mãe. Lucas 1, verso 15. Antes de nascer fisicamente, ele foi cheio do Espírito Santo. João era o único caráter poderoso, ungido e abençoado por Deus. João passou 30 anos no deserto preparando-se para o seu ministério. Ele nunca experimentou as coisas normais pelas quais as pessoas passam. Ele estava totalmente focado em seu chamado. Então ele irrompeu em cena e no espaço de 6 meses fez com que não só a nação judaica, mas também todas as nações que cercavam Israel tivessem uma expectativa da vinda do Messias. João viu o maior avivamento que já aconteceu na história até aquele momento. Possivelmente o maior avivamento que já aconteceu em qualquer lugar. Esse foi o homem que começou. Certa vez, João estava absolutamente certo de que Jesus era o Messias. Ele enviou seus próprios discípulos atrás de Cristo, dizendo: Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. João 3, verso 30. Os fariseus foram até João e tentaram deixá-lo com inveja de Jesus, dizendo: Você não percebe que Jesus agora tem mais discípulos do que você? Ele batizou mais pessoas do que você. Eu nem sou digno de me abaixar e desamarrar suas sandálias. Vê João 1, verso 24 ao 27. João conhecia o seu lugar. João sabia quem era Jesus e estava absolutamente comprometido com ele. Subtítulo: Bola de fogo no gelo. Mas a confiança de João começou a diminuir depois de ficar na prisão por um período de tempo não especificado. Ele estava na prisão há no mínimo 6 meses, possivelmente até 2 anos, e essa bola de fogo para Deus foi congelada. João foi proibido de se comunicar com seus seguidores ou de influenciar pessoas. Depois de tanto tempo, as dificuldades começaram a pesar sobre ele. Então, quando João Batista enviou 2 de seus discípulos restantes para perguntar se Jesus era o Messias ou se deveria procurar outro, tenha em mente que não era algum recém-chegado ao Senhor que estava fazendo essa pergunta. Esse foi alguém que já teve essa pergunta respondida antes. Este foi um homem que sabia, sem sombra de dúvida, que Jesus era o Cristo. No entanto, no meio dessas lutas, ele duvidava que Jesus fosse o Messias. És tu aquele que deveria vir ou procuramos outro? Mateus 11, verso 3. Isso nada mais é do que pura dúvida. Este foi um grande problema da parte de João Batista, porque certa vez ele havia sido absolutamente certo de quem era Jesus. Ele até recebeu um sinal de Deus confirmando que Jesus era o Messias prometido. Jesus, quando foi batizado, saiu imediatamente da água, e eis que os céus se abriram para ele, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E eis uma voz do céu dizendo: Este é meu Filho amado, com quem me comprazo. Mateus 3, versos 16 e 17. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz veio do céu que disse:
Tu és o meu filho amado, e em ti estou muito satisfeito. Lucas 3, verso 22. Deus disse a João que aquele sobre quem ele viu o Espírito de Deus descer em forma de pomba e permanecer sobre ele seria o Messias. Vê João 1, verso 33. João Batista recebeu este sinal visível quando batizou Jesus em água e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba. Ele também ouviu uma voz audível do céu dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, verso 17. João não só tinha as Escrituras e o testemunho em seu coração, mas também tinha um sinal audível e visível. Subtítulo: Esperança diferida. O que você precisa para poder acreditar? Essa é uma pergunta muito boa. Algumas pessoas pensam: se eu fosse um dos 12 discípulos de Jesus, não lutaria contra a dúvida. Se eu pudesse ter uma visão, se sentisse um formigamento tangível nas mãos, se pudesse ouvir uma voz audível de Deus, então eu teria de acreditar. João tinha cada uma dessas coisas e ainda assim, aqui estava ele duvidando. Não importa quem você é ou quão forte tem sido sua fé, cada um de nós é capaz de duvidar. Quando você é colocado em uma situação negativa durante um longo período de tempo, a tendência é duvidar. Circunstâncias negativas tendem a simplesmente arrancar sua fé e causar dúvidas. Foi exatamente isso que aconteceu com João Batista. Ele estava na prisão pelo menos 6 meses, possivelmente o mesmo tempo como 2 anos nesta época. João tinha sido um fanático louco e delirante de Deus. Ele era ousado, selvagem e destemido. João pronunciou sentença contra Herodes porque ele havia tomado a esposa de seu irmão enquanto este ainda estava vivo e a fez sua esposa. Mateus 14, verso 3 e 4. Foi uma aliança ímpia e João arriscou tudo falando a verdade sobre isso. Com o tempo, sua ousadia custou-lhe a vida. Ele foi preso por causa disso e depois morto. João não teve medo de proclamar o que era certo e o que era errado. Ele viveu para falar a verdade de Deus e ver as pessoas mudarem. Assim que ele entrou em cena, sua pregação mudou uma nação inteira em 6 meses. João era um cara cheio de energia que adorava estar no centro de tudo, pregando a palavra de Deus. Ele era um profeta de Deus dos ossudos. Foi assim que João foi. No entanto, agora o vemos silenciado e colocado na prisão. Claro, ele provavelmente conversou com o guarda da prisão sobre Deus, mas ele foi impedido fisicamente de continuar a cumprir o seu ministério. Provérbios 13, verso 12, revela que a esperança adiada faz o coração adoecer. A esperança de João Batista era estar lá pregando o evangelho, pregando o caminho para o Senhor e atraindo as pessoas para ele. No entanto, isso simplesmente não estava acontecendo. Então, isso começou a afetá-lo. Subtítulo: A Era da Igreja. Outro fator importante que contribuiu para a dúvida de João Batista foi o mal-entendido sobre o que Messias faria quando viesse. Na época de Jesus, as pessoas não tinham a compreensão clara de que a vinda do Senhor aconteceria em 2 adventos, como a chamamos. A primeira vinda de Jesus culminou em sua crucificação, ressurreição e ascensão. Desde então, houve um período intermediário de mais de 2000 anos que chamamos de Era da Igreja. Hoje, os crentes em todos os lugares continuam a aguardar ansiosamente a segunda vinda do Senhor. Apocalipse 22, verso 20. Tudo isso foi profetizado no Antigo Testamento, mas tudo estava presente na mente das pessoas. Tomemos, por exemplo, Isaías 61, verso 1 e 2, que Jesus citou em Lucas 4, dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração e para pregar a libertação aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para pregar o ano aceitável do Senhor.
Lucas 4, verso 18 e 19. Esta foi definitivamente uma profecia do Messias que foi cumprida quando Jesus veio a essa terra em seu primeiro advento. Jesus fez e estava fazendo, e mais tarde faria todas essas coisas. Ele mesmo declarou: este dia é essa escritura cumprida em seus ouvidos. Lucas 4, verso 21. No entanto, ao comparar Lucas 4, verso 18 e 19 com Isaías 61, verso 1 e 2, observe como o Senhor parou logo antes de completar o versículo 2, que diz: para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus parou antes de proclamar o dia da vingança do nosso Deus? Porque aquela parte da profecia sobre ele se cumprirá em sua segunda vinda, quando ele trouxer o julgamento à terra. Você pode ver que se você simplesmente lesse as escrituras do Antigo Testamento, sem o benefício dos comentários do Novo Testamento, seria fácil juntar essas coisas. Subtítulo: doente. Todas essas profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias deram a impressão de que a primeira e a segunda vinda de Jesus ocorreria com um único evento. As pessoas não entendiam claramente que havia dois adventos. Devido a isso, o povo da época de Jesus esperava ansiosamente que o Senhor não apenas viria e nos reconciliaria de volta com Deus, mas também derrubaria o domínio romano, instituir o reino de Deus, julgar os ímpios e governar fisicamente a terra. Isso é o que eles esperavam. Pessoalmente, acredito que João Batista era da mesma opinião, o que foi uma das razões pelas quais ele começou a duvidar que Jesus fosse de fato o Cristo. Ao mesmo tempo, João não teve dúvidas. Ele ouviu uma voz audível e viu um sinal visível, mas as coisas não estavam acontecendo como ele esperava. Ele pensava que se Jesus fosse verdadeiramente o Messias prometido, ele teria vindo e destruído os romanos. Ele pensou que Jesus teria vindo e levado ele fora da prisão. Ele pensava que Jesus teria inaugurado o reino de Deus e começado a governar fisicamente sobre esta terra. Essas coisas não estavam acontecendo. Poderia ter se passado 2 ou 2 anos e meio desde que João o batizou, mas Jesus ainda não havia feito uma declaração política. Ele não tentou reformar a sociedade. Jesus estava simplesmente falando aos indivíduos sobre o seu relacionamento pessoal com Deus. A esperança adiada faz mal ao coração. Provérbios 13, verso 12. Se a esperança de João Batista não estava certa, essa esperança negativa poderia ter feito seu coração afundar. Se ele fosse como quase todo mundo nas Escrituras, ele também estava se perguntando: Senhor, neste momento restaurarás novamente o reino de Israel? Atos 1, verso 6. Se João Batista não tivesse um entendimento claro de que haveria esta era da igreja intervindo entre a primeira e a segunda vinda do Senhor, então essas circunstâncias negativas poderiam ter feito o seu coração adoecer. João não estava vendo sua esperança de que o reino de Deus se concretizasse. Ele estava trancado na prisão e não podia mais ministrar. As prisões naquela época eram lugares horríveis. No entanto, não ser capaz de cumprir o chamado que Deus lhe deu pode ser ainda mais frustrante e desanimador do que a prisão física. É óbvio que todas essas circunstâncias negativas trabalharam juntas para fazer com que João, o Batista, volte e reconsidere. Eu ouvi de Deus corretamente? Eu senti falta dele? Se você estiver em circunstâncias negativas, se sua esperança tiver sido adiada e você não estiver vendo as coisas acontecerem da maneira que você achava que deveria, você também poderá cair na mesma armadilha. O próprio Jesus disse que João Batista era o maior homem que já viveu na face da terra até agora. Veja Mateus 11, verso 11 e Lucas 7, verso 28. João Batista foi o maior homem que já existiu, mas até ele estava sujeito a dúvidas. Quando ele entrou em uma situação de alta pressão,
ele começou a duvidar até mesmo das coisas que havia sido tão enfaticamente confirmado para ele. Isso apenas nos mostra que qualquer pessoa é capaz de duvidar. Subtítulo: Mantenha o impulso. Em sua vida cristã, você deve manter sua busca pelo Senhor. Você não pode simplesmente sair do motor e parar. Como um avião, você deve manter seu impulso para poder manter sua sustentação. Um helicóptero tem a aerodinâmica de uma rocha. Se você desligar o motor e as pás pararem de girar, vai cair. Você deve manter esse poder e ostentação para superar a gravidade e voar. Todos nós estamos sujeitos a dúvidas. João Batista era um homem que foi cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Ele foi um homem que andou constantemente com Deus, que causou o maior avivamento na história do mundo. João recebeu um sinal audível e visível de Deus e, ao mesmo tempo, não teve qualquer dúvida sobre quem Jesus realmente era. Se pressões e circunstâncias negativas puderem fazer alguém assim, durante um período de tempo, duvidar, isso pode acontecer com você. Você é alguém que só busca a Deus de vez em quando? Você apenas o busca quando está com as costas contra a parede para poder receber libertação e depois voltar aos seus caminhos carnais? Precisamos estar atentos e vigilantes. Precisamos reconhecer que a incredulidade é como a gravidade. Está sempre puxando, nunca desliga. Você pode superar a incredulidade aplicando o ponto de Deus em sua vida, mas não pode simplesmente desligar o motor da sua fé. No momento em que você começa a desacelerar, você está descendo. Você pode flutuar e ir mais longe do que outra pessoa, mas no momento em que desliga esse poder da fé, você está decaindo. Se João Batista pôde duvidar, você pode duvidar. Você precisa manter o seu foco no Senhor e resistir. Lutar ativamente contra a dúvida. Tiago 4, verso 7.